Fim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Prezados congregados, embora nós estejamos ainda dentro do tempo pascal, já bem próximos da festa da Ascensão e também da festa de Pentecostes, eu queria trazer à nossa memória uma figura bastante forte e importante do Santo Evangelho e, consequentemente, do tempo litúrgico, lá dos inícios do tempo do Advento, São João Batista. Certa vez, João Batista enviou até Jesus algum dos seus discípulos para tirarem uma dúvida se Jesus de fato era o Messias ou se eles deviam esperar por outro. Depois de dada a resposta, quando os discípulos de João se retiraram, Jesus começou a falar de João. Naquela passagem, que eu acredito que todos conhecem: o que saístes a ver no deserto? Primeiro, um homem como cana agitado pelo vento, ou um caniço agitado pelo vento? Segunda pergunta de Jesus para falar de João Batista: o que saístes a ver? Um homem vestido suntuosamente? E aí o próprio Jesus faz uma rápida explicação. Esse tipo de homem nós encontramos nos palácios reais. Terceira pergunta de Jesus para falar de João Batista: o que saístes a ver? Um profeta? Muito mais que um profeta, aquele que já profetizado seria o que iria adiante dele, preparando o caminho do Senhor. De uma forma ousada e acomodada, mas acredito que frutuosa, quero aplicar esta passagem, as palavras do próprio Jesus, à nossa realidade de congregados marianos. O que saístes a ver? Esta é a primeira pergunta que tentaremos aprofundar. O que saístes a ver nas congregações marianas? Homens como um caniço agitados pelo vento? É fácil nós notarmos que a nossa realidade católica se compõe cada vez mais de católicos cana, de católicos que vão e vêm segundo a moda do momento, enquanto na verdade nós estamos carentes e necessitados de católicos rocha firme. Aqui nós poderíamos lembrar das palavras do apóstolo São Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14, quando ele fala dos homens imaturos, que nós não devemos ser, como crianças
que sem maturidade vão e vêm de acordo com a onda do momento. Enquanto nós, como homens de fé, deveríamos buscar a maturidade espiritual e não a inconstância de uma cana ou de um caniço que segue a força do vento. Você pode só respirar aí. Para aprofundarmos um pouco mais esta pergunta que Jesus faz para falar de João Batista, e que eu gostaria de aplicar à nossa realidade de congregados marianos, é preciso recordar a profunda crise que nós enfrentamos, a crise do mundo moderno. O homem moderno, ele avançou profundamente nas suas conquistas e descobertas. O homem moderno dominou a técnica de uma forma absurda. Pensemos no avanço tecnológico. O homem moderno, de uma forma também grandiosa e absurda, parece dominar as potências da natureza. O homem parece, de alguma forma, controlar a própria força da natureza. A ciência avançou profundamente, a medicina avançou absurdamente. O homem moderno parece ter e ser ao mesmo tempo um super-homem. Na verdade, este mesmo homem tão grande, dominador e conhecedor da técnica, da ciência e de tudo mais, é um homem medroso, fraco, impotente. Este é um homem moderno, sem convicções, um homem imaturo como criança, que segue os instintos das paixões e as provocações de cada tempo. Um homem que vai e vem segundo a onda do momento. Um homem inconstante como um caniço agitado pelo vento. Parece um super-homem porque domina tantas coisas. Na verdade, é um homem fraco, perdido, angustiado, cheio de medo, que não sabe para onde vai, não sabe de onde veio e tem uma vida frustrada e vazia. Pensemos na quantidade absurda de pânico, ansiedade, depressão que assola a nossa sociedade atual. Um homem tão poderoso e ao mesmo tempo um homem tão fraco. Este é o homem caniço agitado pelo vento, que nós não devemos ser. Nós, ao contrário, a exemplo do próprio João Batista, precisamos ser homens de caráter, homens de firmeza, católicos rocha e não católicos cana. Uma historinha do Santo Curadás, uma piedosa mulher quis testá-lo na sua firmeza de fé e perguntou certa vez para o Santo Curadás: o senhor tem certeza de que existe o paraíso? Que depois desta vida a gente vai encontrar o céu? E São João Maria Vianney respondeu: eu tenho certeza. E a mulher questionou: mais certeza de que o amanhã, hoje é domingo, certamente amanhã será segunda-feira. O Curadás disse: é uma certeza ainda maior. Mais certeza de que o sol nascerá amanhã, ainda replicou a mulher. E o Curadás disse: ainda é maior a certeza do céu do que o nascimento do sol amanhã. E explicou o Santo Curadás: hoje pode ser o último domingo e pode ser que nós não tenhamos amanhã, segunda-feira, porque esse mundo vai passar. Certamente chegará um domingo que será o último da história. Pode ser que amanhã o sol não brilhe mais, porque também ele chegará ao seu fim. Mas o céu é a maior certeza.
Porque eu creio, disse São João Maria Vianney, nas palavras do próprio Cristo: as minhas palavras não passarão. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos congregados, esta precisa ser a nossa convicção de fé. Mais do que qualquer outra certeza humana e da ciência humana, a nossa certeza de fé, porque as palavras de nosso Senhor não passarão. As palavras de nosso Senhor são elas que nos trazem a verdade, a maior verdade, as maiores convicções e certezas da nossa vida. É desses católicos que nós precisamos. Católicos como rocha, que estão firmados, fundamentados na palavra de Cristo, que não passa, e não nas ondas diversas, de ensinamentos diversos do mundo, e de forma especial do nosso mundo atual, tão conturbado e tão confuso. O rei Frederico II, imperador da Prússia, certa vez, fez um grande banquete no seu palácio e, como fazia com frequência, convidava príncipes e outros reis. E certo dia, em um desses banquetes, ele havia convidado um príncipe romano católico. Isso não é fábula, é fato. Mas era uma sexta-feira. E o imperador percebeu que aquele príncipe não estava comendo como os outros. E incomodou o imperador. Ele perguntou: a minha culinária, ou a culinária do meu palácio não te agrada? O príncipe romano católico respondeu: ela me agrada muito. E talvez eu não tenha encontrado uma culinária tão boa, tão grandiosa, tão bela e tão atraente. Mas hoje é sexta-feira e eu não como carne porque eu sou cristão católico. É um detalhe da nossa fé, mas é um exemplo que mostra-nos um homem de caráter e de firmeza. Nós cedemos os nossos princípios muito facilmente. Nós arrumamos desculpas para ceder nas pequenas coisas muito facilmente. E traímos a nossa fé, e traímos a nossa doutrina. Seguimos as ondas do vento como um caniço ou como uma cana. Podemos ainda lembrar daquele episódio do livro do Gênesis, quando Jacó, depois de ter feito lá aquela sopa de lentilhas, ao encontro com seu irmão Esaú faminto, Esaú prefere a sopa de lentilhas em troca da sua primogenitura, do direito de primogenitura. Nós trocamos os nossos direitos, as nossas conquistas cristãs, o direito ao céu, a graça de Deus, a amizade com Deus, a fidelidade a nosso Senhor, por coisas muito menos valiosas e importantes que um prato de lentilhas. Ainda na nossa história, lá no início, nós bem conhecemos essa história. Deus havia dito para Adão e Eva: desse fruto vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês irão morrer. Mas apareceu o demônio numa serpente e perguntou para Eva: por que vocês não comem deste fruto, desta árvore? Porque Deus proibiu e Ele falou: se nós comermos, iremos morrer. E o demônio disse: não vão morrer. Se vocês comerem, vocês vão começar a conhecer o bem e o mal. E isso fazia sentido. Era a árvore da ciência do bem e do mal. E Eva caiu na conversa fiada, mentirosa, falaciosa da serpente, do demônio enganador. Não é esta mesma fraqueza que nós tantas vezes caímos, ou que tantos católicos caem por falta de firmeza de caráter?
Nós conhecemos o que Deus fala, nós conhecemos o que a igreja ensina e nos pede, mas diante de alguém como o demônio que nos dá um outro argumento que parece convincente, a gente cede, a gente prefere seguir a lógica de um argumento humano, de qualquer especialista, do que seguir a lógica do ensinamento de Deus nosso Senhor. Alguns exemplos práticos do que falo. Pensemos em um tema polêmico, no aborto. Todo católico é contra o aborto. Isso nos causa até repugnância para quem é católico. Mas querem ver uma pedra de tropeço para muitos católicos nesse tema? Quando aparece algum entendido, sábio, abortista, e diz assim: você quer defender o inocente, mas e no caso de uma adolescente de 13 anos, de 14 anos, que sofreu uma violação, que foi estuprada? E aí o católico se sente balanceado na sua firmeza e na sua convicção, porque parece que nesse caso então o aborto seria tolerável. Quantos católicos, quantas mães católicas com o aval dos seus esposos católicos seguem a lógica e o ensinamento dos médicos com relação à contracepção? Quantas mulheres católicas, com a aprovação dos seus maridos, fazem e fizeram uma ligadura de trompas porque o médico explicou: se você não fizer, você morre. E esses católicos renunciaram ao ensinamento de Deus, da palavra de Deus, da doutrina da igreja, cedendo à lógica de um entendido, de um médico. Como nós somos vacilantes e fracos na nossa fé e nas nossas convicções. É urgente, é mais que urgente, que os nossos católicos se tornem como que rochas, firmes na sua fé, firmes nas suas convicções, e de uma forma muito apropriada, a resposta, o que fostes ver nas congregações marianas, deveria ser homens de caráter, católicos rocha, que não seguem a onda do momento, que não se deixam contaminar pelos argumentos humanos, por mais convincentes que pareçam. Homens de caráter que estão firmados como rocha na palavra de Cristo, que não passa, nos ensinamentos da igreja, que contém toda a verdade. É desses homens que precisamos. São esses homens que vocês precisam ser, para testemunhar, cumprindo aquele belo ideal do congregado mariano, ser testemunha pública da fé, levando a fé, o testemunho da fé, para os ambientes familiares, para os ambientes sociais, para os ambientes de trabalho. Homens que não vacilam nas suas convicções diante de qualquer argumento, mas homens como rocha, que defendem e que testemunham com a própria vida os valores do Evangelho, os valores da nossa fé católica. Para isso, caros congregados, é urgente que as nossas congregações se tornem como que polos de estudo, de aprofundamento da fé, para que nós não caiamos na conversa falaciosa de qualquer especialista. É preciso conhecer a fé e conhecer com profundidade. É preciso, no dizer do apóstolo São Paulo, saber dar razão da nossa fé. É importante que congregados marianos sejam como que verdadeiros apologetas da fé, que saibam defender a fé, que saibam convencer com argumentos que não são humanos, que são argumentos da palavra de Deus, da lógica e da sabedoria de Deus. O que fostes ver nas congregações marianas, o nosso desejo é que fossem homens de caráter, homens que não como crianças imaturas que vão e vêm para qualquer lado,
homens católicos como rocha, firmados e fundamentados nas palavras de nosso Senhor, que jamais passarão. Passemos à segunda pergunta de Jesus, e fazendo aqui uma ousada aplicação à nossa realidade. O que fostes ver no deserto? Um homem vestido suntuosamente? O que fostes ver nas congregações marianas? Homens vestidos suntuosamente? E aqui nós precisamos aprofundar o sentido deste vestir-se suntuosamente. É seguir a moda do mundo, mas não na veste física simplesmente. Seguir a onda mundana na maneira de se comportar. João Batista era um homem que se vestia diferente, mas que vivia diferente, que tinha uma vida de austeridade. É assim que deve ser, é assim que deveria ser um congregado mariano. Nolite conformare uique século, nós encontramos na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis com este século, ou com as palavras do próprio Jesus no Evangelho de São João, vós estáis no mundo, mas não deveis ser do mundo. Assim precisa ser um congregado, no mundo, mas não do mundo, vivendo no mundo, mas não sendo mundanos, não seguindo a cultura ou a onda da cultura na sua maneira de se comportar, na sua maneira de proceder. Para aprofundarmos esta pergunta, recordemos da Epístola de São João, a primeira, quando ele diz que o amor de Deus e o amor do mundo não são conciliáveis, são coisas opostas. O amor do mundo é, de São João, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Isso é do mundo e não do Pai. Concupiscência dos olhos é a avareza, é o desejo desenfreado de possuir, de ter, é o apego ao dinheiro. Na década de 20 do século passado, havia uma menina, uma moça nos Estados Unidos, Graça Minford é o nome dela, que se converteu do protestantismo para o catolicismo e quis se tornar uma freira religiosa dominicana. E ela assim o fez. O seu pai era um grande magnata, um homem muito rico. E quando ele se viu próximo da morte, ele quis então transferir para sua filha uma parte considerável da sua fortuna. E ofereceu para ela de cara 12,5 milhões de dólares. Mas tinha uma condição. Não é 2 não, 12 milhões. Tinha uma condição. Que você deixe a vida religiosa. Eu não quero você católica e nem freira. E a resposta daquela moça é genial. De uma fé absurda e firme. O Pai do céu me paga melhor. A herança do Pai do céu é mais preciosa, muito mais do que esta herança humana. E eu prefiro a herança do céu. Não a do Pai da terra, mas a do Pai do céu. Caros congregados, o nosso mundo não vive a serviço do dinheiro? Não é o que movimenta a vida atualmente o dinheiro? E aqui nós nos recordamos das palavras de Jesus: não podeis servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, o demônio, o Deus falso do dinheiro. E não é a Mamon, o Deus falso, o demônio do dinheiro, que o nosso mundo atual serve com prontidão e com constância? Pensemos de uma forma mais prática. O que move um jovem
a estudar, ficar rico, conquistar dinheiro. O que move um jovem a empreender, a se sacrificar, ideais nobres? Não, ficar milionário, é o dinheiro. O que move as famílias à abertura ou não à vida? Ter esta quantidade de filhos ou aquela? A situação financeira, o dinheiro. O que move um pai de família a acordar, a se dedicar ao trabalho? Amor à dignidade do trabalho, amor à sua família, a ideais nobres? Não, ganhar dinheiro. E claro, sustentar a família, mas o dinheiro está em primeiro lugar. O que dá motivação às pessoas para viverem, para se entregarem, para gastarem suor nos nossos dias? Dinheiro, e sempre dinheiro. Esse é o Senhor a quem nós servimos, infelizmente. No entanto, nós não podemos servir a dois senhores. Escuta, Israel, um é o nosso Deus, um é o Senhor. Mamon é um demônio, é um Deus falso. E não vale a pena servir ao dinheiro, porque o dinheiro é o pior, o péssimo pagador. Escuta, católicos, um é o Senhor, um é o nosso Deus. Escutem, congregados, um é o Senhor, um é o nosso Deus, não o dinheiro. O que move a nossa vida, o que dá sentido à nossa vida, o que traz motivação para acordarmos e fazermos isso ou aquilo, não pode ser o dinheiro. O que determina as ações, os limites das minhas ações, dos meus empreendimentos, não pode ser o dinheiro, porque o dinheiro não é nosso Senhor. Um é o Senhor, e é só Ele que nós devemos servir. O que fostes ver no deserto? Um homem que serve ao dinheiro? Esses estão nos palácios. O que fostes ver nas congregações marianas? Homens que servem ao dinheiro, grandes empreendedores. Estes estão no mundo dos empresários, dos políticos, dos artistas. Mas homens que servem a Deus e que por isso têm austeridade de vida. A segunda coisa que nós encontramos no mundo, no dizer de São João, é a concupiscência da carne, é a luxúria. Um outro demônio que aparece na Bíblia, Asmodeu, é o demônio da carne, dos pecados da carne. E o nosso mundo não está entregue, dominado por Asmodeu? O nosso mundo não é profundamente hedonista, e não é a isso que os homens do nosso tempo e também nós buscamos quase que a todo momento? Prazer, conforto, renunciando ou se esquecendo da mortificação, do convite de Jesus que nos chama a abraçar a cruz todos os dias, a renunciar a nós mesmos. O culto ao corpo, o culto hedonista do próprio corpo, é o que domina a nossa cultura. Na nossa história cristã, vocês também conhecem com certeza, Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, aquela que foi até a Terra Santa, Jerusalém, na tentativa, e feliz tentativa, porque alcançou, de descobrir a cruz de Nosso Senhor. Quando Santa Helena chegou lá no lugar, no Calvário, ela não encontrou nada cristão lá. Ela encontrou 2 altares erguidos para culto de 2 deuses pagãos, Vênus e Baco. 2 imagens, 2 altares para Vênus e para Baco. Vênus e Baco são deuses mitológicos do prazer, da festa, da orgia, da bebida. São os deuses
que parecem dominar o nosso mundo. Festa, orgia, bebida, prazer, curtição. A primeira coisa que Santa Helena fez foi mandar destruir, quebrar aquelas imagens de deuses falsos, jogar ao chão aqueles altares e mandou começar a escavar, porque a cruz de Nosso Senhor havia sido soterrada. Foi quando então ela encontrou, fazendo escavações, 3 cruzes. E depois, de uma forma milagrosa, ela descobriu qual era a cruz de Nosso Senhor. O que importa aqui desta história é que o mundo atual enterrou a cruz. Ninguém quer sofrimento. Ninguém pensa no valor do sofrimento. Enterraram a cruz e ergueram altares ao Deus do prazer e ao Deus da festa. É isso que move e dá sentido ao mundo. Prazer e festa, comida e bebida, glutonarias, impurezas. É isso que o mundo está cheio. E é disso que nós não podemos fazer parte. Nós precisamos, como Santa Helena, destruir os altares erguidos ao prazer, à festa, à bebedeira e desenterrar a cruz da nossa vida, da nossa história, da nossa sociedade. É urgente que nós abracemos a cruz. É urgente que vocês, pais congregados, ensinem aos seus filhos o valor do sofrimento, o valor da cruz. A vida não é só curtição, não é curtição. É preciso que vocês, jovens congregados, entendam o valor da cruz, do sacrifício, da mortificação, da renúncia. Porque o prazer é um Deus falso que leva à condenação e não à alegria verdadeira. É urgente que nós tenhamos homens que renunciem a Vênus e a Baco e que abracem a cruz, porque esse é o ideal de todo cristão. Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Falando de uma maneira ainda mais concreta, não deveria ser esta beleza de realidade, de abraçar a cruz e de renunciar ao prazer, que nós gostaríamos de ver nos nossos jovens congregados quando namoram? Porque o namoro casto parece algo impossível, porque ergueram altares falsos a deuses falsos do prazer, e parece que namorar castamente é algo impossível. Parece que namorar sem beijar é algo impossível. É preciso que nós desenterremos a cruz, o saber esperar, para viver a castidade e alcançar a verdadeira e plena alegria. Parece que aqueles que são casados também enterraram uma cruz e movimentam seus casamentos e relações à força da sexualidade, do prazer desenfreado, do prazer a qualquer custo. É preciso desenterrar a cruz, abraçar a cruz e derrubar o culto ao corpo, ao prazer, ao conforto. Que fostes ver no deserto um homem que curte a vida, um homem de austeridade. O que nós queremos ver nos congregados marianos? Homens que sabem curtir a vida? Não. Homens que sabem abraçar a cruz. Homens que sabem viver a austeridade do Evangelho para alcançar a verdadeira felicidade do céu. Ainda no mundo de São João, nós temos a soberba, o orgulho. O orgulho é a pior coisa. É o pecado de Satanás. É o grito rebelde de Lúcifer contra Deus. Não serve, não te servirei. Nos nossos dias, é fácil percebermos que reina uma grande confusão para todo lado e até dentro da igreja. Nós precisamos ser homens de humildade
e não de soberba. Porque a soberba é do mundo, é do demônio, e não de Deus. Olhamos para Nossa Senhora, a Nossa Senhora e Mestra, ela é a serva humilde do Senhor. E aqui é preciso lembrar uma marca da congregação mariana: submissão à igreja. Existem tantos mestres tentando ensinar tantas coisas com aparências de muita verdade, mas é preciso se submeter à igreja. Há uma distinção que é bastante tradicional e que anda bastante esquecida, e principalmente nos meios conservadores. A igreja está dividida, isso é uma linguagem tradicional e não moderna, em igreja docente e em igreja discente. Docente é a igreja que ensina, a igreja que tem o poder de ser mestra ensinando, e a igreja que é ensinada, que obedece e que segue os mestres. Quem faz parte da igreja docente? Apenas a hierarquia. O resto é igreja discente. Mestre é só nosso Senhor. E quem tem o seu poder comunicado de ensinar é a igreja e os seus pastores, e ninguém mais. Verdadeiros doutores que nos ensinam o caminho da verdade são os pastores legítimos da igreja. O que fostes ver no deserto, um homem autônomo, que segue a sua própria cabeça, a sua própria sabedoria? Não, um homem de humildade, submisso à verdade. É o que nós queremos ver nas nossas congregações marianas: homens submissos à igreja, homens que seguem não a lógica de um mestre qualquer, que ainda que fale bem, que ainda que saiba muito, não faz parte da igreja docente. Nós queremos ser fiéis a nosso Senhor, seguindo a igreja que ensina, a igreja que tem o mundo de ensinar e nos conduzir no caminho da verdade. Queridos congregados, a última pergunta, e assim já para terminar, que nosso Senhor faz a respeito de João Batista, e mantendo a ousadia, quero aplicar a nossa realidade: o que fostes ver no deserto? Um profeta? Mais do que um profeta, aquele de quem foi anunciado que vai à minha frente preparando o caminho. O que fostes ver nas congregações marianas? Profetas? Mestres? Não, mas homens que preparam o caminho para nosso Senhor, preparam o caminho testemunhando a própria fé. Aqui quero lembrar da finalidade que nós encontramos lá na regra de vida dos congregados marianos. A finalidade da congregação mariana tem como finalidade a busca permanente da santidade pessoal, pelo crescimento da vida cristã e o testemunho público da fé católica, pela presença na sociedade humana. Busca permanente da vida espiritual, crescimento da vida cristã, santidade pessoal, para que assim, crescidos como homens maduros e adultos na fé, na vida espiritual, eles possam ser publicamente testemunhas de nosso Senhor e dos seus valores. Esta é a finalidade. É para isso que nós nos congregamos. É para isso que nós enfileiramos as bandeiras sagradas da Santíssima Virgem Maria. Para que, buscando a santidade, nós sejamos publicamente testemunhas do Evangelho. Para que façamos apostolado, testemunhando a fé
e os valores cristãos. Mais que profetas, do que pregadores, nós queremos ver homens testemunhas dos valores cristãos, que testemunham esses valores publicamente, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente social. Quero terminar recordando uma história de Santa Joana d'Arc, aquela pequena, nova, mas grande guerreira. É um fato que aconteceu no cerco de Orleans. Santa Joana d'Arc com os seus soldados já estavam lutando sem parar por 7 horas. E a vitória parecia certa. Quando ela então, para o desfecho feliz da vitória que parecia certa, queria conquistar aquela famosa Bastilha. Então ela pegou uma escada e começou a subir a torre. Quando foi surpreendida por uma flecha que atingiu o seu peito. E Joana d'Arc então fraquejou, ficou pálida, cheia de sangue, teve que descer da escada, se ausentar, para a alegria dos ingleses que começaram a cantar vitória, e para a tristeza dos franceses que precisaram tocar a trombeta de retirada. Mas Santa Joana d'Arc, ali sentindo dor e banhada de sangue, se lembrou das visões que ela tinha, da sua missão. Então ela, com uma coragem quase que masculina, ousada, ela mesma quebrou a flecha, arrancou a flecha do seu peito, se pôs de pé e bradou: avante, porque a vitória é nossa e nós seremos hoje vencedores. Caros congregados, a nossa vida é e sempre será uma batalha. Às vezes nós parecemos que ganhamos, quando somos surpreendidos por um inimigo que nos atinge. E nós então, cabisbaixos, cheios de medo, de angústia, e às vezes até chorando, pensamos perder a batalha. O céu é para ser conquistado, e parece tão difícil ganhar esta batalha. O céu é para ser conquistado, mas parece que os inimigos estão ganhando, e é tão difícil permanecer nesta batalha do bem por Deus, pela verdade. Os inimigos parecem gritar vitória nos nossos dias, e nós, como Joana d'Arc ferida, parecemos acuados, rendidos, e queremos talvez também bater em retirada. Mas é preciso se recordar da certeza da vitória, das palavras de nosso Senhor que jamais passarão. Então, avante, porque a vitória é certa. Quem vai à nossa frente não é Joana d'Arc, é a Santíssima Virgem Maria, e ela, mais do que um exército grandioso, temível, em ordem de batalha, é aquela que afugenta todo inimigo, é aquela que faz o inferno tremer, ela que pisa a cabeça do maior dragão infernal, nosso maior inimigo e chefe de todo o reino do mal. Por isso, não tenhamos medo, a nossa vitória é certa. Avante, porque nós venceremos. Avante, congregados, com Maria, a nossa vitória é certa. Amém. Terminamos com uma oração. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Obrigado, senhores, pela paciência e pela oportunidade. Deus os abençoe. Salve Maria.